Olá pessoal, bem-vindos ao programa Saber Além da Vida. Hoje nós debateremos o tema Dramas Existenciais com as perguntas dos nossos telespectadores. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Geraldo Lemos Neto, estou aqui com João Pedro Prado. Então hoje nós vamos ter essa conversa bastante interessante, bastante importante sobre esses momentos tão desafiadores, tão icônicos, tão significativos nas nossas vidas que podem realmente significar dramas bastante profundos com os quais todos nós precisamos lidar. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Acredito por conta da evolução, né, da pessoa, acaba sendo bom, né? Porque você acaba meio que focando mais e tendo um objetivo melhor. Olha, meu amigo, tudo que nos acontece aqui na vida terrestre é motivo de aprendizado. Todos nós, como espíritos imortais, precisamos adquirir sabedoria e amor. E às vezes, para adquirir mais amor e mais sabedoria, é importante que a gente passe por dificuldades para provar a nossa fé, para conquistar virtudes, por exemplo, como a paciência, como a calma, como o perdão. Então, às vezes, passamos por dramas existenciais que são profundos. Mas, não obstante a dor que muitas vezes nos causam, sempre são motivo de elevação espiritual, se bem aproveitados por nós. É por isso que a gente precisa ter muita sabedoria de viver, muita calma e buscar sempre a espiritualização própria para a gente enfrentar todo tipo de problema. Não significa que a pessoa que está sofrendo, que está com uma dor muito grande, que ela é ruim, absolutamente, de jeito nenhum. A Terra é um mundo de provas e de expiações. Provas quando nós escolhemos determinado tipo de dificuldade para aprender a vencê-las. E expiações significam o quê? Significam aquelas dificuldades que em vidas passadas nós fizemos aos outros e que nós mesmos, antes de reencarnar, pedimos para vivenciá-las aqui na Terra, na outra ponta, para sentir na própria pele o mal que nós causamos aos outros e assim compreender com maior amplitude a nossa própria reforma interior e o quanto nós precisamos melhorar para seguir avante. Olha, meu irmão, eu acho muito importante isso que o Geraldinho colocou e é extremamente importante aqui nessa nossa conversa nós termos muito cuidado com esse juízo de valor num assunto como esse. Coisas ruins, pessoas boas. No final das contas, só Deus conhece o coração de cada um. Nós precisamos confiar que a sabedoria divina traz para todos nós exatamente aquilo de que nós precisamos. Quando nós pensamos em um espírito como Maria Santíssima aqui na Terra, quando nós pensamos que a mãe do Cristo de Deus, o mais perfeito que já pisou aqui na Terra, a luz do mundo, o pão da vida, essa mulher, Maria Santíssima, precisou ver o seu filho naquela cruz e viu ali o filho perecer, ser torturado e morrer diante dos seus olhos. E Maria, naquele momento extremo, isso está muito bem relatado nos evangelhos, quando ela percebe que Jesus de fato havia morrido, o que ela diz? Essas palavras maravilhosas: Senhor, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim conforme a tua vontade. Então, esse exemplo de Maria Santíssima é muito significativo para todos nós, para nós aprendermos a reconhecer que a vontade de Deus é soberana. Dentro do contexto do espiritismo cristão, há um livro maravilhoso psicografado por Chico Xavier intitulado O Consolador. Nesse livro, na questão 186, nós temos uma resposta maravilhosa do Espírito Emmanuel que foi psicografada pelo Chico. E ele diz para todos nós: o verdadeiro discípulo da verdade evangélica não pode cogitar do acaso, porque o acaso não existe. Então, dentro dessa sabedoria divina maravilhosa, todos nós estamos passando no espaço e no tempo exatamente por aquilo de que os nossos espíritos precisam para estarem mais puros, para estarem mais etéreos, mais próximos de Deus. As tragédias têm alguma relação espiritual?
Na minha família aconteceu uma tragédia muito difícil de lidar e a gente acredita que esse acontecimento ocorreu por conta de alguma coisa que aconteceu no passado e que outras pessoas da minha família ocasionaram de alguma forma essa tragédia que aconteceu agora no presente. De fato, a própria nossa irmã respondeu a pergunta que ela formulou. Ela está com a razão. É natural que ocorram desavenças em família, é natural que ocorram dificuldades, porque a família aqui na face da Terra é aquele núcleo que nós escolhemos para o nosso próprio reajuste espiritual. Nem sempre nós vamos ter familiares que nos amam incondicionadamente. Às vezes vamos encontrar no ambiente do próprio lar aqueles mesmos espíritos que no passado foram nossos inimigos, ou o contrário, que nós agimos com eles de forma ruim. Então, para vencermos essas antipatias, para vencermos essas disputas, às vezes inglórias, que já ocorreram em outras vidas, a bondade divina nos permite a reencarnação em família para que a gente possa burilar os nossos laços afetivos e quem sabe daí, depois de alguns anos ou muitos anos, surja um amor genuíno, se não aquele amor perfeito, mas pelo menos uma simpatia que comece a gerar em nossos espíritos um respeito maior por aquelas pessoas. Às vezes acontece que alguns integrantes dessa mesma família, em reajuste espiritual, não suportam o peso dessas lembranças infelizes e as tragédias voltam a acontecer. Então, é preciso meditar. O que podemos fazer para evitar tragédias familiares? A resposta vai estar em Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então vamos buscar o Evangelho de Jesus, vamos buscar a paciência, o perdão das ofensas. Exato. O próprio Cristo nos recomenda perdoar todas as ofensas, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Isso é um medicamento da alma, que vai evitar, muitas vezes, um homicídio, um suicídio, e isso é importante para a nossa própria preservação espiritual. Quando você traz essa perspectiva da sua família, de uma tragédia, eu acho que precisa haver cuidado nesse sentido de houve um erro num determinado passado e esse erro vai sempre repercutir na mesma moeda, num sentido de olho por olho, dente por dente. Essa não é a perspectiva cristã. Nós não podemos assumir um karma ou uma perspectiva de débito do passado de uma forma estanque, de uma forma dura. Como o Geraldinho colocou, todos nós podemos trabalhar para transformar as nossas vidas, para transformar os nossos destinos. Então, pode ser o resultado de uma falta? Pode, mas nós não devemos ficar com uma perspectiva num sentido de crença limitante. Olha, eu fiz algo no passado e agora eu tô com medo porque algo de ruim vai me acontecer. A gente não pode viver assim. A gente precisa pensar que com Jesus todo jugo é suave, todo fardo é leve e andando em conformidade com os postulados do cristianismo, nós estamos mudando o nosso karma, nós estamos mudando a nossa vida. E se possivelmente havia lá na frente uma tragédia a nos esperar, com um bom procedimento cristão, amando, servindo ao próximo, nós mudamos as nossas vidas e isso que nos esperava de difícil, de trágico, lá na frente pode não acontecer, porque os nossos espíritos já estão livres de qualquer necessidade da dor, da expiação, nesse sentido de tragédia que você coloca. Então é importante nós olharmos para o futuro com esse aspecto de otimismo e sabendo que nós sempre podemos construir
construir um futuro melhor, um futuro mais feliz para nós mesmos e para as pessoas que nós amamos e que vivem conosco. Nesse aspecto da família, como o Geraldinho colocou, essa articulação é muito bem pensada por Deus, pela espiritualidade superior. Então ninguém vai encarnar com o pai, com a mãe, ao acaso. Absolutamente isso não ocorre. Agora, é muito comum que dentro do seio da própria família existam ali desavenças do passado, crimes do passado, dificuldades acerbas de passados longínquos. Então, dentro desse cenário que é bastante desafiador, também a palavra de Jesus, de calma, de paciência, de amor, de perdão, ela é o ingrediente, ela é a receita propriamente de que nós precisamos para, literalmente, transformar essas relações e podermos todos nós, no âmbito familiar, seguirmos de uma forma mais sublime, com mais amor e sem o risco de ocorrer essa tragédia. Acidentes são coisas do acaso ou escolhas humanas? Se você dirige o carro e você bebe, que é o que acontece nas festas de final de ano, principalmente, é uma escolha. Então não são coisas do acaso. De fato, você tem razão. Quando isso ocorre, com a irresponsabilidade humana, a própria pessoa escolheu o risco. Então esse é um ponto muito delicado, né? Nós temos que entender que nós temos o nosso livre-arbítrio. Como seres humanos, desde quando nós adquirimos a capacidade de pensar continuamente na evolução do espírito imortal, nós recebemos este dom, que é o dom de decidir sobre o nosso destino. E à medida que a gente vai conhecendo mais, que a gente vai estudando mais, que a nossa cultura vai se ampliando, a nossa responsabilidade também vai aumentando, significando que todas as nossas decisões, todas as nossas escolhas vão tendo um peso maior. E tendo um peso maior, tudo aquilo de negativo que a gente assuma para a nossa própria vida terá consequências também mais pesadas. Você deu o exemplo das festas de final de ano, a pessoa que se embebeda, que toma bebida alcoólica mesmo sem poder e vai dirigir um veículo, um carro, uma moto ou qualquer outro tipo de locomoção. E é claro que ela está sujeita a não somente sofrer um acidente e perder a própria vida, como, pior ainda, atacar os outros no sentido de atropelar os outros na rua e fazer com que algumas pessoas até morram por conta da sua inconsequência. Neste caso, não houve essa programação. Nós temos que considerar que ninguém reencarna para matar. Ninguém reencarna para fazer alguma coisa errada ou prejudicar os outros. Jamais. Isso se deve ao nosso livre-arbítrio, às nossas escolhas infelizes, que têm também consequências infelizes. Agora, existe um outro lado de tragédias coletivas, de provações que não estão a nossa, vamos dizer assim, no âmbito do nosso controle. Por exemplo, um terremoto. Ninguém pode prever um terremoto. Ninguém pode prever o dia que um tsunami venha a acontecer no mar e invadir as nossas cidades costeiras. Ou ninguém pode também prever o dia que um meteoro caia numa determinada região e destrua uma cidade, uma nação. Tudo isso são fatos que não dependem da nossa vontade. E neste caso, aí sim, são fatos programados pela inteligência suprema de Deus para determinado fim que se cumpra na Terra na sua regeneração. Como o Geraldinho colocou muito bem, é importante nós ressaltarmos que o livre-arbítrio é uma realidade que todos nós vivemos. De fato, nós temos o livre-arbítrio. E no Livro dos Espíritos, na questão 780, lá na letra A, nós temos a resposta maravilhosa quando os Espíritos nos esclarecem falando o seguinte: o nosso livre-arbítrio, ele é proporcional ao nosso adiantamento intelectual. Então, à medida que nós avançamos intelectualmente, o nosso livre-arbítrio aumenta e, portanto,
fato, a nossa responsabilidade também aumenta. Então, a gente parte daí. Todos nós aqui na Terra temos o livre-arbítrio. E vale a pena mencionar aquelas palavras do nosso Cristo, porque Jesus nos diz: aquele que não conhecia a vontade do seu Senhor e não a cumpriu, este receberá poucas bastonadas, mas aquele que conhecia a vontade do seu Senhor e não a cumpriu, este receberá muitas bastonadas. O que Jesus está dizendo para nós? Que o livre-arbítrio, ele é proporcional à nossa intelectualidade e é proporcional à nossa responsabilidade. Então, como nós dissemos no início aqui do programa, acaso não existe. Agora, Deus, sendo a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, como nós temos na questão 1 do Livro dos Espíritos, certamente vai saber posicionar todos os atores da vida para que todos nós recebamos aquilo de que os nossos espíritos precisam. Como você trouxe aí de exemplo, uma pessoa que dentro do seu livre-arbítrio se embriaga, pega um carro, mata outras pessoas, ela está assumindo para si própria uma responsabilidade terrível, porque, como o Geraldinho colocou, não existe determinismo para o mal. Ninguém reencarnou para fazer o mal. Esse irmão ou essa irmã, nesse exemplo, não nasceu para agir dessa forma. Isso não estava no seu planejamento encarnatório. Agora, todos os envolvidos nesse contexto estariam certamente dentro de uma vontade maior, de uma perspectiva mais ampla, e isso é Deus, gente. Então, mesmo que tudo pareça sem ordem, mesmo que as coisas pareçam não fazer sentido, Deus está sempre tomando conta de todos nós. Como Jesus diz para todos nós, mesmo os nossos cabelos estão todos contados. Deus nos conhece profundamente e vai saber nos colocar na vida exatamente no lugar e no tempo de que nós precisamos para cumprir as nossas provas e expiações e poder seguir sem máculas nas nossas consciências. Agora, pessoal, nós vamos ouvir a história muito interessante da Rebeca. Me chamo Rebeca, sou enfermeira e trabalho com transplante renal. No meu dia a dia, eu acompanho muitos doadores de órgão que são pacientes em morte encefálica, que podem ser doadores. A autorização dessa doação depende 100% da família ou de parentes próximos, esposa, marido. Em algumas situações, a causa da morte é violenta, como, por exemplo, suicídio, ou agressão por briga, ou até mesmo uso de drogas, álcool. E apesar da morte encefálica ser o diagnóstico realmente desse desligamento, o corpo ainda mantém as funções em funcionamento. Então, o corpo ainda funciona, por isso que esse paciente pode ser um doador. E quando a família aceita a doação de órgão, esse paciente se torna um doador e sempre tem um receptor esperando o órgão. E eu já presenciei diversos casos em que o receptor recebeu um órgão proveniente dessas situações complicadas, como suicídio, e esse receptor, essa pessoa que recebeu o órgão, teve muitas complicações no pós-transplante. E eu queria saber se a pessoa que doou o órgão tem alguma influência, principalmente dessas causas mais agressivas de morte. Eu queria saber se tem alguma influência para quem recebe o órgão e se a pessoa que recebeu o órgão, mesmo não sabendo de todo esse histórico de morte, se ela consegue com fé, com positividade, se ela consegue quebrar essa influência desse órgão que foi ofertado para ela. Puxa vida, Rebeca, essa sua resposta e pergunta ao mesmo tempo acerca da sua experiência, não é? Nós estamos falando aqui da sua experiência como enfermeira profissional e que acompanha casos de transplantes. É muito importante essa sua vivência, porque ela vem atestar para nós alguns postulados, algumas afirmações dos espíritos amigos, especialmente através da obra de Chico Xavier, esclarecendo esses pontos para que nosso entendimento seja mais abrangente acerca da morte do corpo físico. Muita gente acha que a morte se dá quando há morte cerebral.
E a verdade é que isto não acontece. A morte cerebral é apenas o princípio da desencarnação, da chamada morte do corpo físico. Enquanto o corpo físico ainda está funcionando, o espírito não saiu desse corpo ainda. Portanto, é muito delicada, sim, essa questão dos transplantes. Porque nem todos os espíritos que estão desencarnando, especialmente esses que você fez menção, a que você mencionou aí na sua exposição, nos casos de morte violenta por algum crime ou nos casos de morte por autoextermínio, o que acontece? O espírito não aceita ainda a morte. Ele acha que ele ainda é dono daquele corpo e ele influencia naturalmente os órgãos que ainda estão sob o seu domínio mental. Veja bem, então é muito natural essa experiência que você teve de verificar que os pacientes que receberam esses órgãos tiveram maior probabilidade no resultado da rejeição desses mesmos órgãos. Porque o que acontece, minha gente, é que nós somos um ser integral. Nós não somos nem só espírito, como também não somos só matéria. Nós somos uma integração de espírito e matéria em diversas dimensões. Então nós temos o nosso espírito imortal, que ele é imaterial. Mas da ligação do nosso espírito imortal até o corpo físico, há vários degraus de matéria. E, portanto, a desvinculação da matéria, ou seja, o abandono da matéria pelo fenômeno da morte, se dá de forma bem gradual, bem aos poucos. E é natural que o corpo físico que viveu determinados anos, 30, 40, 50, 60, 80 anos, sob o domínio de uma mente, de um espírito humano, ele ainda busca este mesmo domínio, porque as células são vivas, não é? A obra de Chico Xavier nos esclarece que cada célula do nosso corpo é uma mente rudimentar, aprendendo a viver, sob o domínio da nossa mente superior, como mente humana. Então, nós temos que verificar isso. Aquelas células ali, daquele corpo, daquele órgão que foi transplantado, que se acostumaram a viver sob o domínio de uma mente mais avançada, que é uma mente humana, na hora da desencarnação, do rompimento desses vínculos e transplante para um outro corpo, muitas vezes elas se ressentem e não aceitam o comando dessa nova mente. E aí surge o problema da rejeição física que deve ser vencida. Rebeca, muito interessante o seu relato e nós ficamos muito felizes com esse tipo de observação que corrobora tanto os postulados do espiritismo cristão. De cara, é importante nós fazermos uma diferenciação. Morrer é uma coisa, desencarnar é outra. Muitas pessoas que estão aí passando pela morte do corpo físico têm mais dificuldade em desencarnar, ou seja, esse espírito sair propriamente do corpo, desligar do corpo, do que nós supomos. A desencarnação pode ser um processo muito difícil. Qual que é a grande questão? Quem passou a vida se prendendo vai estar presa também no momento da morte. Quem passou a vida se libertando vai poder experimentar essa libertação no momento da morte. Uma pessoa muito materialista, uma pessoa que nutriu por si mesma um apego gigantesco, ela pode ter uma dificuldade gigantesca no momento da morte. Pelo contrário, uma pessoa que fez a caridade, que amou muito, que se desprendeu dos bens materiais, que passou a vida nesse sentido de cristianismo puro, no momento da morte ela pode experimentar uma libertação quase que imediata. Então, como você observou de uma forma muito bonita e mesmo muito perspicaz, nós entendemos no espiritismo cristão que tudo isso que você colocou é sim
plenamente possível. E aí a doação de órgãos, ela vai depender muito de uma abnegação daquele que está doando, ou seja, da atitude mental daquele que está doando e também da recepção mental daquele que está recebendo esses órgãos. Agora, o amor, ele move montanhas. Com o amor, nós podemos superar qualquer dificuldade das nossas vidas. Então vamos pensar assim, se aquele conjunto de células não foi propriamente amada, se essas células não foram amadas pelo seu primeiro, vamos dizer de uma forma didática, pelo seu primeiro dono, elas podem ser amadas por aquele outro dono que vai recebê-las. E esse amor pode trazer para esse conjunto de células muita saúde e mesmo uma receptividade no próprio organismo que talvez essas células nem haviam experimentado num corpo em que elas habitavam previamente. Então, é muito importante que nós lidemos com essa questão da doação de órgãos com muita responsabilidade. Nós aqui não estamos colocando um juízo de valor de certo ou errado na postura de quem quer que seja, mas nós estamos literalmente admitindo todo esse aspecto espiritual faz muita diferença e mais diferença do que nós somos capazes de supor aqui na Terra. A nossa visão e o nosso entendimento, infelizmente, ainda são muito limitados, mas acima de tudo, acima de nós mesmos, está o amor de Deus. Bom, pessoal, a respeito deste assunto, eu queria falar para vocês o que eu ouvi do Chico Xavier. Durante 21 anos, convivi com ele na cidade de Uberaba, indo visitá-lo todos os meses. Para mim foi uma grande alegria. E eu fazia essas perguntas para ele. O que havia nesse momento da doação de órgãos, da recepção do órgão pela outra pessoa? Se a doutrina espírita apoiava esse tipo de ação. E ele nos explicava o seguinte: se a pessoa está de fato com um amor fraterno muito grande no momento da doação, essa doação vai ser bem sucedida. Então, o que nós podemos concluir? Que tudo depende da intenção dos doadores. E quanto mais elevada é a intenção do doador, mais bem sucedida será, naturalmente, para aquele que recebe o órgão, a adaptação ao novo instrumento dentro de seu corpo físico. E certamente terá muito tempo de vida. Lá no nosso grupo Espírita Saber Amar, temos uma integrante que está há 14 anos com o coração de outra pessoa que ela recebeu, portanto, há 14 anos atrás. Bom, pessoal, então, para nós finalizarmos o programa de hoje, fica essa nossa mensagem de que nós precisamos reconhecer de que a lei de Jesus de amor para todos nós, ela também significa amor próprio. Então, nós precisamos amar os nossos corpos, cuidar dos nossos corpos, amar as nossas células num sentido de pureza, de leveza e principalmente de libertação. Muitas vezes aqui na Terra, o que a gente pensa que é amor próprio pode ser vaidade, egoísmo, pode ser orgulho, e isso tudo prende a pessoa ao próprio corpo e pode significar, no momento da desencarnação, bastante dificuldade. Já o amor, de forma livre e desinteressada, certamente vai significar para todos nós muita felicidade no momento em que nós estivermos nos despedindo aqui da Terra. Então, até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus.